Olá, boa tarde. O Papa Francisco escreveu uma carta às famílias na última semana no contexto do Sínodo dos Bispos sobre a família, que vai acontecer no Vaticano em outubro próximo. Para o preparar, os católicos mobilizaram-se na resposta a um questionário cujas primeiras conclusões foram já apresentadas no Vaticano e serão daqui a pouco analisadas pelo chefe de redação da agência Eclésia, Otávio Carmo. Antes, mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. A oração, o jejum e a esmola são para o Papa o caminho que nos liberta das aparências e nos permite uma autenticidade de vida e de convicções. A celebração na Basílica de Santa Sabina assinalava o início da Quaresma e o momento serviu para o Papa recordar que o mundo se tornou artificial, pensando apenas em produzir e no utilitarismo que aos poucos vai excluindo Deus do horizonte e vai apagando o próprio horizonte. Francisco convidava a desafiar a rotina e a abrir olhos e orelhas e principalmente o coração para ir além do nosso pequeno quintal. Segundo o Papa, isto será possível com o auxílio de 3 elementos fundamentais para viver a Quaresma. La preghiera è la forza del cristiano e di ogni persona credente. Nella debolezza e nella fragilità della nostra vita noi possiamo rivolgerci a Dio con fiducia di figli ed entrare in comunione con Lui. Mas a Quaresma é também o tempo do jejum. Il digiuno comporta la scelta di una vita sobria, nel suo stile, una vita che non spreca, una vita che non scarta. Digiunare ci aiuta a allenare il cuore all'esistenzialità e alla condivisione. O Papa recordava também como a gratuidade desapareceu da vida cotidiana, onde tudo se compra e se vende. L'elemosina ci aiuta a vivere la gratuità del dono, che è libertà dall'ossessione del possesso, dalla paura di perdere quello che si ha, dalla tristezza di chi non vuole condividere con gli altri il proprio benessere. Depois, o Papa impôs as cinzas que nesta celebração recordam a fragilidade da nossa condição e como tudo neste mundo é passageiro. Procurar espaços de silêncio e espiritualidade. Essa é a determinação de uma dezena de jovens que se aproximam dos carmelitas para aprender a oração e a contemplação. No silêncio dos Carmelos ou na interioridade dos conventos. É nesses espaços que se procura a espiritualidade, a oração, a contemplação. Foi esse o convite dirigido aos jovens que estão ligados aos carmelitas, com linguagens e metodologias que provocam a curiosidade, mesmo quando estão em causa temas relacionados com a fé. Como o tema da fé e da Noite da Fé é muito sanjoanista, tem muito a ver com São João da Cruz, é um tema muito carmelitano, surgiu a ideia de fazer uma Faith Night, uma Noite da Fé, com os jovens que gostam da noite e gostam sobretudo, de fazer de atividades à noite, e surgiu a ideia de, sobretudo, centrarmos as atividades também durante o dia, mas sobretudo à noite, com atividades que lhes despertem o interesse, para aprofundar precisamente o tema da fé. Esse é o objetivo deste encontro, agora também a desafiar ao compromisso. Porque a fé inclui uma dimensão transformadora que esteve em análise neste encontro. Decidimos fazer a Faith Night 2, centrando-nos já na ligação entre fé e obras, como pegando um bocadinho na carta de Santiago, a fé sem obras está morta, e também ligado um bocadinho com os desafios que o Papa Francisco nos tem lançado, nomeadamente com a última exortação apostólica, não é? Que nos pede já um caráter mais missionário, isto é, a fé pede-nos uma missão e umas obras, e o tema que vamos aprofundar este ano é precisamente as consequências da fé na nossa vida do dia a dia. Os jovens que se aproximam da espiritualidade carmelita querem descobrir o valor do silêncio, da descoberta pessoal e da oração, o que fazem de forma gradual. Cada vez mais os jovens procuram
a oração e esta espiritualidade em especial para se encontrarem, para se desligarem um bocadinho do barulho exterior e desta forma se encontrarem com eles próprios, conhecerem-se a si, porque vivem na agitação do dia-a-dia, como cantávamos há bocadinho, um bocadinho vão na corrente da sociedade, e nós aqui tentamos combater um bocadinho isso e encontrar-nos connosco próprios para depois também conseguirmos passar para os outros esta nossa espiritualidade. É crucial e fundamental, acho que tem uma facilidade imensa a aprofundar a minha fé. E acho que isso é essencial. Cada um tem que procurar. Eu procuro nas carmelitas e tenho dado boas respostas em relação à minha fé. Tenho colegas meus na faculdade que eu digo-lhes que faço parte dos carmelitas e que gosto dos carmelitas e eles perguntam e eu digo-lhes sempre o que acabei de dizer, que é esta forma simples de viver a fé. Não tem nada a ver com rezar orações compridas ou decoradas, é uma forma de viver e é muito mais importante isso. É esta a forma de viver que aqui se aprende e aprofunda, simplificando, agindo de forma espontânea. Nestes encontros e também nos momentos do cotidiano, testemunhando a pertença a uma comunidade, o compromisso com o estilo de vida. Cada vez vemos mais pessoas a abandonarem a fé e a desistirem, porque também acho que para termos fé e para dizermos que temos fé é preciso ter muita coragem para admitirmos e para mostrarmos que é uma forma de viver tão igual como qualquer outra forma. E acho que custa muito aos jovens hoje em dia perceber porque é que eu gosto de me levantar cedo aos domingos e ir à missa, ou porque é que eu gosto de, em vez de sair à noite ou de ir tomar um café, gosto de estar um momento em silêncio e procurar rezar e procurar encontrar-me a mim e a Jesus. Opções para o dia-a-dia que se assumem de forma progressiva. Ações de voluntariado ou sociais são de maior radicalidade imediata. Estas exigem outro caminho. Normalmente os jovens é mais fácil virá-los para a ação, para o voluntariado, mas nós, a partir da nossa espiritualidade, que está mais ligada, como disse, à oração e à espiritualidade, tentamos pouco a pouco ir introduzindo-os na oração, nesta relação de amizade com Deus, como define Santa Teresa a oração, percebendo que também que não é uma espiritualidade desencarnada, mas que tem consequências práticas, e por isso este ano estamos a aprofundar precisamente este tema e com eles também a trabalhar um bocadinho nesse sentido, mesmo o voluntariado, e despertá-los para o que é que podemos fazer diante de uma situação tão difícil como estamos a ver no nosso país. Podemos fazer alguma coisa, podemos certamente, e a nossa fé e a nossa vida de oração, a nossa espiritualidade, a ter consequências concretas na realidade do nosso mundo. A proposta de tratar da amizade com Deus é dirigida desta forma também à juventude, nomeadamente a que se aproxima da espiritualidade carmelita. 700 adolescentes da Arquidiocese de Évora reuniram-se em Arraiolos. Convívio, partilha de bens e oportunidade para aprofundarem a sua identidade cristã. Chegaram das diversas comunidades cristãs da Arquidiocese e reuniram-se em oração com o Bispo. Na igreja de Arraiolos, os jovens escutaram o que o Bispo de Évora, Dom José Alves, lhes tinha a dizer. Fundamentalmente, tem a dizer-lhes que Jesus Cristo é o único Salvador, é aquele que garante a felicidade a toda a gente, a começar pelas crianças, pelos jovens e também para os adultos e para a terceira idade. É o sinal do amor de Deus no mundo. E o que é mais importante para todos, sem exceção, é mesmo o amor, e o amor sincero e verdadeiro, o amor puro que só Deus nos pode dar. Nesta ocasião, cada jovem foi convidado a partilhar alguns bens essenciais, um gesto solidário que o Bispo da Arquidiocese considera mesmo pedagógico. Eu considero que educar as crianças e os adolescentes para o dom é algo de muito necessário, porque hoje, a nível das famílias, até da escola, a educação insiste pouco nesta atitude do dar, da doação, da ajuda ao outro. É mais aquilo que se chama
a autorrealização, a felicidade própria, o satisfazer o ego, isso vai de encontro ao egoísmo e esquece os outros. E quando se esquecem os outros, ninguém pode ser feliz. Mas o dia era também de convívio e encontro e são cada vez mais os que aderem a estas iniciativas. Tenho sentido que as catequistas e os parques ultimamente têm dado grande importância a estes pequeninos encontros, e pequeninos e grandes, porque nas paróquias pessoalmente eles investem muito na participação deles, quer na Eucaristia, quer nas diferentes festas que vão fazendo ao longo do ano, quer também já hoje na integração dos pais e dos avós em muitas atividades. Sentimos que foi um passo em frente, meter pais aqui também, e que a participação deles nestes encontros, sobretudo não sendo só de caráter religioso, tendo a parte lúdica também, a parte também, digamos assim, recreativa, tem-os ajudado a perceber que a Igreja não é uma coisa fechada, não é ali um reduto para eu rezar só umas coisinhas, mas é preciso ser em todo o lado sinal da alegria que no fundo nos inunda, que é a alegria da fé, do encontro com Jesus ressuscitado. Os jovens, os protagonistas do encontro, também não escondiam a satisfação por terem aceito o convite para esta festa. Vim tentar conhecer pessoas, venho tentar estabelecer uma nova relação com Deus. E estás aqui porquê? Porque sou cristão, acredito em Deus e acredito que os jovens deviam conviver mais com a Igreja e com outros, mesmo cristãos. O que é que vais levar daqui? Amigos, vou levar mais uma nova relação, vou perceber mais algumas coisas que ainda não saiba. Bem, é um bom convívio, estou a achar que estou a encontrar jovens como eu que vêm à igreja. E o que é que achas que vais levar daqui no final do dia? Amigos e uma relação melhor com Deus. É já a quinta vez que o Departamento da Catequese e da Infância da Arquidiocese de Évora promove esta iniciativa que, de ano para ano, vai registando uma adesão crescente. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora dos desenvolvimentos na preparação do Sino dos Bispos sobre a família, que tem merecido a atenção de Otávio Carmo, chefe de redação da Agência Eclésia e vaticanista. Otávio, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Que desenvolvimentos aconteceram de facto na última semana e já em dias mais remotos nesta preparação do Sino dos Bispos sobre a família? O início do processo foi bastante mediático, sobretudo com a questão do questionário, o tradicional inquérito que é enviado às conferências episcopais. Todas essas respostas, que são bastantes milhares, foram enviadas ao Vaticano e a Secretaria-Geral do Sino já procedeu a uma primeira análise da mesma, foi estudada numa reunião de 2 dias. O Secretário-Geral do Sino dos Bispos disse ao Jornal do Vaticano alguns dos pontos que tinha considerado essenciais pelo menos dessa primeira impressão. Porque neste sai daí uma marca do sofrimento em que as famílias podem estar? Foi uma das questões que o Secretário-Geral do Sino quis destacar, foi o testemunho de sofrimento de quem está numa situação familiar ou uma situação matrimonial que não responde 100% àquilo que é, enfim, a doutrina católica e o magistério católico sobre o matrimónio, quis manifestar essa situação. Ou seja, mais do que aquele referendo que se julgava que ia acontecer, de pessoas escreverem em Vaticano a darem opiniões sobre o que o Vaticano, que a Igreja Católica deve ou não fazer relativamente ao matrimónio, aquilo que foi destacado foi esta parte do testemunho pessoal. Eu estou nesta situação, eu e a minha mulher estamos nesta situação, eu e os meus filhos estamos nesta situação, manifestamos esta preocupação, este sofrimento da Igreja Católica e esse sofrimento, agora, esse testemunho, essas dificuldades que não têm necessariamente a ver também só com o magistério da Igreja Católica. Há uma crise económica generalizada, há uma quantidade de dificuldades, de situações inéditas com que as famílias, com todas as famílias, com que as nossas famílias têm de deparar diariamente. E isso exige respostas novas da Igreja Católica. Exige um diálogo pastoral, creio que foram as palavras do Secretário-Geral do Sino, diante dessas situações. Esta questão
esteve em destaque primeiro no consistório extraordinário que o Papa Francisco convocou, no qual estiveram cerca de 150 cardeais, e depois nesta reunião do Secretariado-Geral dos Bispos, do Sínodo dos Bispos. E houve sempre esta intenção de colocar o acento na parte pastoral, na forma como se apresenta a resposta. O Papa Francisco, aliás, foi muito explícito a dizer que queria uma pastoral corajosa, inteligente e cheia de amor. Isto é um desafio enorme que se coloca agora a quem tem de estudar estas situações. Porque tem que ultrapassar alguns obstáculos normativos que podem impedir essa proximidade? Eu julgo que para além destas questões que estão muito latentes e que as pessoas têm muito em mãos, é natural, sobressai delas todas a questão dos divorciados que voltaram a casar, o Papa Francisco tem tido o cuidado e penso que o Sínodo dos Bispos também terá esse cuidado, de não limitar esta intervenção à resolução pontual de casos. Ou seja, por mais generalizada que possa ser esta situação, e outras que existem, a resposta da Igreja tem de ser, e será sempre, uma resposta a todas as famílias. E uma resposta global. Ou seja, há um conjunto de doutrinas, há um conjunto, mais do que normas e de regras, há um conjunto de convicções, há um conjunto de orientações para a vida familiar em Igreja, porque é em primeiro lugar isso que se trata, que podem ser de muito valor e podem dar um sentido à vida destas famílias no momento em que elas se deparam com dificuldades concretas. E essa tem sido a orientação, de fundo, ou seja, isto não é uma reunião de peritos em direito canónico que vão analisar o que é que se deve mudar ou não no direito da Igreja, é mais do que isso, é uma reunião de pastores, lá está, daí a questão da pastoral, que analisando, que tendo recolhido isto, também me parece importante, tendo recolhido as impressões e as sugestões e os testemunhos dessas famílias, ou seja, não se convocou um conjunto de peritos para estarem reunidos uma semana no Vaticano para explicarem ao Papa quais é que são as questões fundamentais da família hoje. Houve este inquérito generalizado, houve também a insistência de sublinhar que se trata de questões inéditas, isso ia no tal documento preparatório, portanto, há coisas com as quais se está a aprender a lidar, mas há esta intenção de fundo, de facto, de que haja uma resposta que seja transversal e que não seja apenas a resolução deste ou daquele caso. Mas permitirá atenção a casos particulares, a casos pontuais, sobretudo aqueles que deixam de ser já individuais e passam a ser de um número significativo? Há uma expectativa de mudança, de transformação, e que é compreensível, que muitas vezes vai, julgo eu, até para além daquilo que é expectável, mas é evidente que esta questão, aliás, foi apresentada perante os cardeais que reúnem no consistório extraordinário, vai, obviamente, isso já foi assumido por várias conferências episcopais, incluindo a portuguesa, nas respostas que foram enviadas ao Vaticano neste questionário preparatório, há um conjunto de questões que exigem uma abordagem, pelo menos renovada. Ou seja, há pessoas que vivem estas situações que esperam uma palavra da Igreja Católica sobre a sua vivência e sobre a atenção que lhes é ou não dedicada. Essa marca da proximidade, enfim, tem estado no desenrolar dos trabalhos deste sínodo, da sua preparação. É com essa marca também que o Papa quis escrever uma carta às famílias na última semana, creio. Que mensagem foi essa que o Papa dirigiu a cada família? Foi interessante a opção de o Papa Francisco não ter colocado na carta uma espécie de síntese do que quer do sínodo. Ou seja, muito simplesmente, naquilo que é, obviamente, o seu estilo, chamou a atenção das famílias, sobretudo, deve dizer-se no caso das famílias católicas, em outubro vai decorrer um sínodo, contamos convosco, contamos com a vossa oração, com a atenção, com a participação de todas as famílias, e vai mais neste sentido, vai no sentido de associar-se, ou de fazer associar todas as famílias a esta iniciativa, do que propriamente já explicar, vamos falar disto e daquilo. Foi muito simples desse ponto de vista. Também é expectável que haja novidades nos próximos meses, porque para além deste questionário inicial e da análise das respostas, penso que em finais de maio já haverá o instrumento de trabalho, ou seja, aquele documento que vai estar em cima das secretárias quando começar o sínodo, e que aí sim já terá algumas orientações mais específicas sobre todas estas questões, sobretudo aquelas que podem ser mais mediáticas, e a maneira como elas deverão ser tratadas no sínodo. Os próximos passos serão então esse, a publicação do instrumento de trabalho, e depois é esperar a realização do sínodo de outubro? O sínodo de 2014 é um sínodo extraordinário, portanto a participação está, do ponto de vista das conferências episcopais, está limitada ao presidente das conferências episcopais. Em 2015 haverá uma Assembleia Ordinária, portanto o tema voltará a ser tratado aí já com uma presença mais alargada de bispos, cada conferência episcopal depois nomeará
os seus delegados, mas o processo será sempre este. Destes 2 meses é previsível que haja comissões para analisar determinados pontos que exijam um estudo mais aprofundado ou que sejam mais complexos, mas tendo em conta o que foram os contributos do documento preparatório e do inquérito preparatório, poderemos esperar em finais de maio, de facto, um primeiro esboço do que será a orientação geral do sino. Isso que acontece no Vaticano, em cada conferência episcopal, por cá, nomeadamente em Portugal, de que forma é que estes trabalhos do sino podem continuar a marcar as dinâmicas? O desafio será sempre, tendo tanto o instrumento de trabalho como o documento preparatório em mãos, não tanto fazer chegar ao Vaticano as questões, que essas já terão sido tratadas, mas sobretudo aprofundar os temas que possam parecer mais pertinentes. Exigir mais debate. Que exijam mais debate e fazer aquilo que o Papa Francisco tem chamado sempre a atenção, que é a transformação da instituição sinodal. Ou seja, o sínodo não pode ser um momento de consulta fictícia. Nesse sentido, não se pode esperar que a mudança seja apenas na sala de reuniões do Vaticano. Uma mudança tem de ser transversal. Para fazer do sínodo, de facto, uma instituição viva, tem de haver esta dinâmica também nas várias dioceses, tendo em atenção que a Conferência Episcopal depois terá um representante em outubro, será o seu presidente, e, portanto, qualquer contributo específico português que possa ser levado à sala sinodal tem de ser pela voz do presidente e certamente poderá fazer-se chegar até lá para que isso seja levado em consideração na intervenção. Trabalhos e passos que daremos conta na Agência Eclésia e também aqui no programa Eclésia em cada quinta-feira, quando reservamos tempo para análise a estas temáticas da família. Otávio Carmo, muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. No programa de amanhã apresentamos a Eclésia propõe uma análise aos textos da Bíblia que são lidos nas missas do próximo domingo. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.